do Corém, região 1, Norte e Nordeste. É com imenso prazer que os conselhos regionais de museu e museologia, R1, região 2 e região 5, nós damos início nesse momento à cerimônia de abertura do primeiro webinário de museologia em tempos de pandemia, museus e museólogos em transformação. Bom, o evento, ele integra a 14ª Semana da Primavera de Museus, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Ele traz o tema como o tema principal abordado o mundo digital, museus em transformação. Bom, nós temos como objetivo abordar os temas como as políticas públicas para os museus e a museologia, os desafios e a museologia, os desafios dos processos de gestão dos museus e da atuação dos museólogos nos tempos de pandemia. Nós contaremos hoje também com o lançamento da publicação Covid-19, Orientações Gerais e Normas de Proteção para Profissionais de Museus. Esse material foi organizado pela região 2, pelo Corém da região 2. Bom, hoje nós saudamos a todos os participantes do evento. Também aqui fica o registro de agradecimento, em especial a toda a comissão organizadora que se empenhou para que esse momento, muito rico, com certeza, acontecesse. E o meu agradecimento especial vai para uma pessoa que, dentre todos que compuseram essa organização, aos que aceitaram participar, vai para Saulo Moreno. Ele é o presidente da comissão do Corém R1, e ele foi o que suscitou esse momento, Ele trouxe a ideia, compartilhou conosco, todos, tanto a presidência como a região 1, região 2 e região 5, e foi aceito. Então, Saulo, muito obrigado de coração por essa sua maravilhosa e magnânima ideia, tá? Foi perfeita. Bom, vamos lá. Hoje na mesa nós teremos duas pessoas maravilhosas, Vocês estão vendo-as, Nossa querida Rita de Cássia Matos, presidente do COFEM, e a Carolina Vilas Boas, diretora do IBRAM. Bom, diretora do departamento, do IBRAM. Bom, a Rita de Cássia, ela tem um percurso museológico, eu me vi muito parecida com você, Rita. A Rita de Cássia é museóloga, mestre em museologia, estou no caminho certo. Enfim, ambos pela Unirio. Ela fez parte da Secretaria do Estado de Cultura do Rio, e desde 2012 ela atuou no COFEM. Atualmente, ela desenvolve a função de presidente do COFEM. A Carolina Vilas Boas, ela é diretora de Departamento de Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus. Bom, ela estudou, onde ela desenvolveu pesquisa sobre o papel dos museus na transformação urbana de Medellín, na Colômbia. Possui bacharelado e licenciatura em História pela Universidade de São Paulo, onde também cursou especialização em Museologia de 2003 a 2004. Atua profissionalmente na área há mais de uma década. Atualmente, ela é diretora de Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus, onde ela coordena projetos de museologia. Bem-vinda, nós vamos dar a fala primeiro à Rita e depois à Carolina. Obrigada a todos pela participação, pela presença. Espero que tenha um momento rico e de construção, tanto na área acadêmica quanto na área profissional e cultural. Boa noite. Rita, por favor. Sim. Deixa eu pegar, então, o meu texto. À vontade. Uhum. Será que eu consigo... Bem, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. Tá bom. Bom, museus, museologia e políticas públicas na pandemia. Boa noite, então, prezados amigos, todos nós profissionais que vivemos e amamos a nossa profissão, e a todos que já dividem conosco esse campo do conhecimento, onde
tem espaço para todos que veem os museus como locais de partida e chegada de práticas, de valorização dos costumes, de histórias da vida e da nossa cultura, e que interagem de forma múltipla, né? Então, precisamos garantir, mais do que nunca nos dias de hoje, que esses locais onde exercemos a nossa profissão precisam ser, antes de tudo, lugares onde possamos respirar vida, né? O Conselho Federal de Museologia se sente honrado em estar aqui nesta mesa com as colegas Carolina Vasconcelos, do IBRAM, e a nossa colega Val, presidente do Corém Primeira Região, para, mais uma vez, falarmos sobre a museologia e os museus brasileiros, para defendermos o nosso fazer e o nosso patrimônio com segurança. Inicialmente, o COFEM deseja parabenizar aos organizadores da proposta desse webinário, cuja temática é de grande interesse para nós todos, né? Pois trata-se da defesa não só da nossa saúde, como também do bom estado do patrimônio preservado nos museus. Os museus e a museologia inseridos na pandemia constituem uma realidade que não tinha ainda sido experienciada por nós, né? Mas que tem nos obrigado a, ao mesmo tempo em que precisamos nos cuidar, temos que continuar a caminhar e a repensar como será a volta à normalidade dos nossos trabalhos, né? Então, é bem importante e necessário que construamos juntos esse retorno. Para começarmos, como órgão que norteia a política de fiscalização do exercício ético da profissão do museólogo no país, percebemos que na caminhada dos 87 anos da museologia brasileira e dos 35 da regulamentação da profissão, distinguimos que nos momentos em que ela foi valorizada, aconteceram propostas de políticas de acesso aos bens musealizados no país. Nós vimos isso, temos conhecimento, né, de que isso aconteceu nas décadas iniciais do curso de museus, lá na década de 30 do século passado, que permitiram a sua continuidade, e depois, com algum vigor, entre os anos 70 e 80 do século passado, e por último, agora, recentemente, no início do nosso século, que foi, sem dúvida, a que mais efeitos trouxe para a nossa área, né? Bom, e quem somos nós, os museólogos, né? Nunca é demais falarmos um pouco sobre nós mesmos, né? Principalmente num evento como esse. Eu vou, então, fazer uma breve caminhada, né? Por quem somos nós e como somos constituídos, né? Desde 1932, quando foi criado o primeiro curso de museologia no país, no Museu Histórico Nacional, foram necessários mais de 50 anos para que a regulamentação da profissão de museólogo fosse promulgada no dia 18 de dezembro de 1984 e regulamentada pelo Decreto 91.775, de 1985, autorizando a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Museologia. O artigo 1º da lei estabelece que o desempenho das atividades do museólogo, em qualquer de suas modalidades, constitui objeto da profissão do museólogo, regulamentado pela Lei 7287. Nos museus, inúmeras profissões e saberes operativos trabalham de forma multidisciplinar. Historiadores, educadores, designers, artistas plásticos, garantindo que a instituição alcance a sua missão maior, que é preservar o patrimônio brasileiro, seja em qual for a instância. Mas, sem dúvida, sob a coordenação do profissional que recebe a formação específica para atuar nesta área, que é o museólogo. E quando eu digo isso, eu não estou falando em nome de nenhum corporativismo, né? O respeito aos limites das atuações profissionais, a que damos nome, né, damos o nome de sombreamento das atividades profissionais, é um dos aspectos éticos da ética profissional, porque todas as profissões têm as suas fronteiras, né, onde diversos profissionais atuam, né? Então, é importante que nós continuemos a desenvolver esse trabalho, mas
cada área, né, atuando dentro daquilo que é mais específico da sua área. Então, essa é uma constatação que nós fazemos, que mesmo passados 35 anos de regulamentação da nossa lei, nós ainda temos alguns momentos que nós precisamos nos defender e dizer, aqui estamos, né? Pois, em algumas situações, somos ignorados, como, por exemplo, quando não somos chamados para discussões de projetos museológicos, como foi recentemente o caso que nós tivemos entrar com uma ação no Ministério Público Federal, porque o IPHAN não reconhece o museólogo para trabalhar no processo de criação da exposição de longa permanência, de longa duração e reabertura do Museu Nacional da Imigração e Colonização. Ele acha que o museólogo só pode fazer o plano museológico, né? Então, quando, na verdade, o museólogo pode atuar em todas essas áreas, né? Fazendo parte da equipe, né? Recentemente, o Ministério da Economia, atendendo a um dispositivo legal, fez uma revisão e uma compilação dos decretos de regulamentação das profissões criadas por lei. Na lei, na nossa lei, em qualquer outra lei de profissão regulamentada, não é possível mexer, mas no decreto, sim, desde que o que se pretenda retirar ou incluir não esteja previsto na lei. Então, nós acabamos de produzir um documento que deverá entrar em consulta pública no próximo mês de novembro. No artigo 3º da Lei 7287, que tem 15 atribuições, nós propomos a ampliação da alteração de 5 incisos e a inclusão de mais 9 atribuições de atividades que são executadas pelo museólogo, mas que não estavam previstos na lei, porque ou não foram incluídos quando da sua promulgação, ou outras que foram sendo incorporadas ao longo dos anos, como é, por exemplo, o caso do plano museológico previsto no Estatuto dos Museus, né, que é de responsabilidade do museólogo a executar. Pedimos também a alteração, a ampliação, né, das atividades para planejar e coordenar a política de aquisição e descarte de acervos, realizar perícias, laudos e pareceres técnicos destinados a apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens museológicos, bem como a sua autenticidade, definir o espaço museológico e museográfico adequado à apresentação, comunicação e guarda das coleções nas reservas técnicas. Então, essas foram algumas das atribuições que nós colocamos. Eu não pude falar de todas elas, porque o documento ainda está sob análise na assessoria jurídica, tanto do Ministério da Economia, quanto na Casa Civil. E esses documentos irão à consulta pública em novembro. Então, teremos a oportunidade de fazer a divulgação para que todos participem e opinem desse novo documento, né, desse novo decreto. Além disso, a atribuição dada ao museólogo para a conservação e preservação do patrimônio histórico brasileiro configura-se como um direito devido à sua formação, mas também por uma constatação histórica, porque antes que os museus existissem com a configuração que atualmente eles têm, os conservadores já estavam nos gabinetes de curiosidade, cuidando das primeiras coleções há mais de 500 anos. E o professor Ivan, diretor da Escola de Museologia, defende isso e com muita propriedade, né? No curso de museus, ainda no Museu Histórico Nacional, elas já estavam presentes nos anos 70, quando foram criadas as primeiras disciplinas da área de conservação preventiva. Portanto, a Lei 7.287, de 1984, reconheceu-a como atividade própria do museólogo, incluindo-a como atribuição profissional, não privativa, né? Porque tem aí a questão do sombreamento das profissões, mas ela consta do inciso 5º do artigo 3º da nossa lei, e deverá ficar configurada na proposta encaminhada ao Ministério da seguinte maneira: coletar, documentar, conservar, preservar, pesquisar e comunicar o acervo museológico. E qual é a tarefa do COFEM nesses tempos? O COFEM é uma autarquia pública federal, atua em consonância com os conselhos regionais de museologia por delegação do governo federal.
somos o sistema COFEM-CORENS, cuja missão é orientar e disciplinar o exercício da profissão visando o bem comum da sociedade brasileira. Sua finalidade institucional é apoiada no interesse público de garantir para a sociedade que seus profissionais atuem de forma ética e técnica. O nosso papel é de valorizar o museólogo e proteger institucionalmente sua atividade através dos CORENS, que atuam no registro, na orientação e fiscalização do profissional museólogo. Os CORENS estão organizados em territórios que constituem a jurisdição, as jurisdições do sistema COFEM-CORENS, né? Então, a primeira região, por exemplo, que é a região que está promovendo esse encontro tão importante, é uma grande região, tanto de território, né, como de profissionais que aí estão trabalhando, né? Então, está formada pelos estados da Bahia, Pernambuco, são muitos, gente, agora eu não me lembro todos os estados, mas é uma região bem grande. Entretanto, como órgão que tem delegação do poder público para fiscalizar e garantir o exercício da profissão do museólogo, não podemos deixar de ressaltar que ainda não estejam garantidas para os museus as condições mínimas para que seus acervos sejam adequadamente preservados, documentados e comunicados, porque esses museus não contam com o profissional adequado para que trabalham com esses acervos, que é o museólogo. É preciso que o Poder Executivo e Legislativo, em todas as esferas, garantam a previsão de recursos para alocar nessas instituições o profissional museólogo. E no Brasil, nós podemos constatar que dos quase 4.000 museus existentes na plataforma Registro de Museus do IBRAM, cerca de 60%, aí, se eu tiver com algum dado diferente, Carolina, você pode, por favor, corrigir, tá? Então, quase 60% cerca de 60% desses quase 4.000 museus são de natureza pública, em sua grande maioria ligados à esfera municipal. E sabemos que não há museólogos em todos eles. Muitos museus estão fechados, com seus acervos os que estão abertos também, com acervos inadequadamente tratados, muitas vezes gerenciados por profissionais de outras áreas, que não são as áreas aquelas profissões da área da cultura, o que é mais sério ainda, né? E por parte das instituições, e aqui estão ligados, né? E isso constitui um agravante à ética profissional, na medida em que não dão cumprimento a uma legislação específica. E encontramos, infelizmente, muitos profissionais que ocupam o lugar do museólogo nas instituições brasileiras, o que é pior, até sob a proteção das mais altas autoridades brasileiras, o que é mais grave de se constatar, né? Temos que lidar também com uma nova realidade trabalhista e sobre a qual precisamos aprender e encontrar saídas para a colocação no mercado de trabalho dos futuros egressos dos cursos de formação. De que forma, então, o COFEM está se estruturando para fazer frente a essas realidades do mercado de trabalho? Nós estruturamos o nosso trabalho em 5 eixos, né, com o objetivo de articular o sistema como um todo, que é a transparência, a governança, a fiscalização, a administração e as políticas de aproximação internas e externas, né, não só com as instituições de formação dos profissionais, mas também todas as outras instituições e áreas de trabalho com quem nós devemos estabelecer uma política de aproximação. Ao mesmo tempo que buscamos melhorar os normativos que regem a atuação dos profissionais no mercado de trabalho, temos também que discutir uma outra questão que nos preocupa muito no âmbito do sistema COFEM-CORENS, uma realidade que ainda é contundente, que é o baixo número de registro e de adesão dos profissionais ao seu conselho. Por isso, publicamos recentemente uma orientação para que os CORENS planejem uma aproximação maior com os cursos de formação. Aí o que acontece? Muitas vezes isso acontece praticamente em todos os CORENS durante o ano. Um profissional, né, um bacharel, que ainda não está registrado no COREN, ele consegue um trabalho.
e ele precisa, às vezes, assumir muito rapidamente esse trabalho, mas ele não está registrado. Então, ele não é ainda reconhecido como um museólogo. Então, isso constitui um problema muito sério, e nós já vimos pessoas, né, perderem trabalho porque não há tempo útil, né, tempo suficiente, às vezes, para fazer um registro de uma hora para outra, né. Então, é muito importante que os profissionais, que os egressos dos cursos, procurem os coréns e façam o seu registro, né. Mas ainda temos que lidar com essa questão, né. No início da nossa apresentação, nós comentamos sobre os períodos em que a profissão estivera mais valorizada, tal como no início do século XXI, especificamente a partir de 2003, com a criação da Política Nacional de Museus. Eu acho que a Carolina também, por uma questão de trabalho, também vai falar disso, né, Carolina? Então, desculpa se eu entrar como eu comecei primeiro, se eu entrar em alguma coisa que você tenha preparado para falar, né? Mas a gente sempre tem coisas para acrescentar, né? Porque não é possível deixar de tocar nessa questão na nossa área, né? Na implantação da Política Nacional de Museus, o COFEM foi um dos artífices quando entregou ao governo federal um documento constituído democraticamente e denominado A Imaginação Museal a Serviço da Cultura no Brasil, e afirmara nesse documento: o COFEM compreende que a política museal e museológica para o país deve ter uma dimensão suprainstitucional e deve reconhecer, valorizar e trabalhar com a perspectiva da diversidade e transversalidade museológica no Brasil, como vem acontecendo, né? E onde propôs linhas de atuação que foram incluídas na Política Nacional de Museus. Essa política foi resultado de uma construção política e democrática, né, onde toda a classe de profissionais que atuam nos museus participou, nós participamos intensamente, né, e isso contribuiu para ampliar de uma forma muito significativa o campo do trabalho do museólogo. Porque a visibilidade do profissional a partir da Política Nacional de Museus ficou mais evidenciada, museus foram criados, muitos projetos sob a forma de editais foram desenvolvidos. Naquela época havia foi um tempo muito feliz, porque havia como eu até já comentei, havia uma projeção de previsão de recursos nos orçamentos anuais das instituições. Então, muitos editais foram criados, muitos projetos foram desenvolvidos e houve um investimento maciço em projetos de requalificação de museus, na revitalização de diversos espaços. O campo museológico brasileiro, então, se fortaleceu nessas últimas 2 décadas, tendo no processo participativo o principal elemento de estruturação de suas políticas públicas, com a inclusão política e social do cidadão no processo decisório. Investimentos maciços foram direcionados em todos os eixos previstos na Política Nacional de Museus, e o auge dessa política foi não só a criação do IBRAM, como também o Estatuto dos Museus, que foi um marco regulatório para a área de museus no Brasil, né? Uma sequência de atos fez com que o setor museológico ganhasse, como já dissemos, maior visibilidade e, com isso, a oportunidade de excelente crescimento. Entre 2006 e 2019, como um dos resultados dessa política, contamos com a criação e expansão dos cursos de museologia no país, que passou a contar com 15 cursos de graduação, e ainda é pouco, nós ainda precisamos ter mais cursos, e 5 de pós-graduação, que também precisamos ter mais, para o campo se solidificar, em 13 anos, né? Ao contrário dos 3 graduações e uma pós, existentes entre 1932 e 1978. Então, por aí, nós percebemos como é importante a construção e a permanência dessas políticas públicas para a área da museologia, principalmente, né? O último curso a se integrar a este conjunto está no Paraná, na Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, né, que teve a sua primeira turma iniciada em 2019. Bom,
Nesse caminho que nós estamos fazendo, chegamos, então, em 2018, logo após a tragédia do Museu Nacional, outro marco na nossa vida, né? Quando foi apresentada ao Congresso a nefasta medida provisória 850, que previa a extinção do IBRAM e a criação da ABRAM, proposta felizmente rechaçada pela sociedade civil. E em janeiro de 2019, estivemos, então, assistimos, né, à extinção do Ministério da Cultura, cujos resultados já são visíveis e de conhecimento de todos, né? Estamos vendo um grande vácuo na política museológica do país. Constatamos, mais uma vez, a fragilidade das políticas públicas para o setor museológico e de patrimônio nessa área. Mas não podemos deixar de ser otimistas, né? Nós podemos contribuir para que essa política seja mantida, né? Que consigamos que ela tenha continuidade. Fechando o ciclo, chegamos a 2020. Embora preocupantes, né, embora estejamos num momento preocupantes, estamos olhando para a frente e nos questionamos como será o processo de retomada das atividades dos museus que alguns estados estão executando, né? Constatamos no momento em que vivemos com uma retração também na área cultural, em função desta crise econômica e mais a crise sanitária provocada pelo coronavírus. Nós percebemos, então, uma consequente e imediata diminuição, né, dos recursos para a cultura. No início da pandemia, a primeira medida de provisão tomada por todos os conselhos de profissões regulamentadas, visando a proteção dos profissionais, foi a suspensão do pagamento das anuidades por 3 meses. A maioria dos conselhos previu isso, porque naquele momento nós esperávamos que as medidas de isolamento social não passassem de 3 meses, né? Mas, contrariando todos os prognósticos, vimos a crise se agravar, estendendo-se as medidas de isolamento por mais de 6 meses. E, então, o fechamento dos museus no mundo inteiro, e principalmente no país, nos dá a dimensão da crise ímpar que nós estamos vivendo. Como em todos os setores da museologia, como em todos os setores, a museologia precisou se reinventar para dar conta da sua missão, que significou também um novo modus operandi nos museus, né? As instituições museológicas tiveram que se reorganizar para atender ao seu público. Novos tempos e a cultura, mesmo sendo um dos setores que mais sofreu a crise, demonstrou a sua capacidade de trabalho, adaptando-se com qualidade, de maneira rápida e criativa a essa nova situação. Mas nós não podemos contar só com isso, né, gente? Sem dinheiro ninguém faz nada, né? Precisamos ter recursos para que os museus possam reabrir e voltar a desenvolver o seu trabalho de forma como deve ser, né? Mas é louvável o esforço que os museus brasileiros fizeram nesses pouco mais de 6 meses, com todo o tempo que nós estamos parados, né? E o enfrentamento da questão financeira, então, se dá da forma que nós estamos vendo, né? Nos museus públicos, cortes drásticos, né, nos gastos, no setor que já vinha perdendo recursos desde o governo Temer, né? E que foi aprofundada nesse momento da pandemia. Os pequenos museus municipais correm riscos ainda maiores. Por quê? Na maioria das vezes, as prefeituras do interior, que se ressentem de uma política pública municipal para as áreas prioritárias como saúde, educação, cultura, né? O que acontece? Nesses casos, a cultura, infelizmente, é a primeira a ser cortada e a perder verbas. Os prefeitos não compreendem, muitas vezes, o quão colaborativo pode ser para as suas gestões um trabalho em conjunto com a museologia da região, né? Então, o que ele faz? O que já deve estar acontecendo em muitos museus, né?
uma realidade que nós vimos, inclusive, no relatório, no primeiro relatório do ICOM, né? Muitos museus fechados e sem previsão de reabrir, né? Então, isso já demonstra também a preocupação de muitos técnicos que conhecem essa área e já sabem, o prefeito vai mandar fechar o museu. E esses pequenos museus, provavelmente, muitos deles não serão abertos, né? Bom, os museus privados se ressentem da queda na receita, pois sem visitantes não há venda de ingressos, a lojinha não vende, o café está fechado, né, e ele vai mandar embora muitos profissionais, né, porque não tem como pagar. E essa realidade nós estamos vendo no país, né? Então, o que podemos fazer para que, mais uma vez, possamos garantir a permanência das conquistas da Política Nacional de Museus? Eu deixo aqui a pergunta, muito embora seja corriqueiro falar, as grandes oportunidades surgem nos momentos de crise. Então, eu acredito que o COFEM, né, o sistema COFEM-CORENS, nós acreditamos que juntos podemos dar continuidade a essa reinvenção a que assistimos nesses 6 meses nos museus brasileiros. Obrigada, desculpem eu não ter aparecido, porque eu tive aqui como um probleminha técnico, e eu tive que ler o meu texto, né? Mas muito obrigada, e agradeço mais uma vez ao Corém Primeira Região, ao Saulo, a excelente iniciativa que vocês tiveram com a criação desse webinário, e estou à disposição no final para as perguntas que vocês desejarem fazer. Obrigada. Eu encerro aqui, então. Eu começo a falar, Genivaldo, você vai fazer a... Podemos dar continuação? A continuidade. Bom, agora nós vamos chamar a Carolina Vasconcelos Vilas-Boas, diretora de Departamento dos Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM. Carolina, bem-vinda novamente. Aguardamos a sua fala. Boa noite a todas. Mais uma mesa feminina. Eu queria, como a professora Rita, agradecer ao convite do Corém Primeira Região e também saudar a iniciativa de um evento conjunto dos conselhos regionais, não apenas do Primeira Região, mas também envolve a Segunda e Quinta Região. Eu acho que nós estamos mais do que nunca vivendo a era colaborativa e da colaboração, então é uma felicidade participar desse webinário. Queria agradecer a Val e ao Saulo, especialmente pelo convite, por todo o cuidado aí com a infraestrutura. Organizar eventos são sempre questões complexas que envolvem negociações, e gostaria de agradecer muito a todos a atenção e a iniciativa. Não podia deixar de falar sobre a Primavera dos Museus, que é uma ação de promoção dos museus brasileiros, coordenado pelo IBRAM, que une instituições museológicas durante uma semana em torno de atividades para todos os públicos. O tema é definido pelo IBRAM, essa edição também não podia deixar de ter como mote a discussão desse mundo em transformação para o digital, de tudo que foi reinventado em virtude da pandemia do Covid-19. A programação completa da Primavera está disponível no site do IBRAM, e nós temos a felicidade de ter uma edição com mais de 1.300 eventos. Isso é recorde das ações de Primavera dos Museus, o que mostra aí a pungente atividade dos museus, apesar da pandemia, apesar das restrições de acesso ao público, mas os eventos digitais estão funcionando da mesma maneira. Eu queria retomar um pouquinho o objetivo dessa mesa, parabenizar já a fala da Rita, que abre vários caminhos aí de diálogo e convergência com algumas questões que eu vou trazer. Então, o objetivo dessa mesa é discutir dentro desse cenário pandêmico que provocou tantas transformações mundiais, com repercussões em todos os âmbitos da nossa vida, seja individual, seja em sociedade,
qual o papel do museu, da museologia e das políticas públicas nesses nossos tempos, né? Eu acho que é um tema muito instigante e que vai trazer mais perguntas do que respostas nesse momento em especial, até porque a pandemia do Covid realmente tirou da gente a perspectiva e o horizonte do planejamento. Todas as nossas ações e medidas, como bem disse a professora Rita, num primeiro momento nós pensávamos que essas medidas de isolamento social seriam por 15 dias, um mês, 3 meses, a gente já avança para o 6º mês de isolamento, no caso dos museus geridos diretamente pelo IBRAM, e sem uma perspectiva clara ainda de uma reabertura segura ao público. Então, acho que isso, para nós, abala a nossa capacidade de planejamento, mas, como bem também colocou a Rita, descortina a possibilidade da gente pensar novos caminhos, e a crise, de fato, nos faz ver por outros ângulos distintos e diferentes. E esse desafio que a mesa traz, de pensar o papel dos museus, da museologia e das políticas públicas, me leva a pensar na necessidade da gente fazer um breve histórico das ações e dos programas do Instituto Brasileiro de Museus. Alguns deles já colocados pela professora Rita, quando enunciou a questão e a historicização da profissão do museólogo no Brasil. Algumas coisas eu vou me repetir aqui, mas eu acho que é outra perspectiva. O Instituto Brasileiro de Museus não fala sob a égide da defesa da profissão do museólogo apenas, mas, né, da formulação de uma política pública para o campo dos museus, em conjunto com os museus. Eu acho que essa premissa da participação e da democratização de acesso na formulação da política é um diferencial da autarquia e que, na medida do possível, tem sido consistente em todas as políticas implementadas pelo Instituto ao longo dos seus 11 anos. Então, vou fazer um breve histórico do órgão antes da gente entrar nas questões propriamente da mesa e das ações que vêm sendo desenvolvidas pelo IBRAM durante esse contexto da pandemia. Bom, o IBRAM, como a Rita já colocou, foi criado em 2009, na sequência do marco regulatório do campo museal, que é o Estatuto Brasileiro de Museus, que nasce no mesmo ano, e o próprio IBRAM. São duas leis muito próximas, né? O Estatuto de Museus, que é 11.904, e a criação do próprio IBRAM, a Lei 11.906. O IBRAM é uma autarquia federal, hoje vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, mas que compõe o sistema da cultura, né, do antigo Ministério, com a finalidade principal de promover e assegurar a implementação de políticas públicas para o setor museológico brasileiro, contribuindo para a organização, gestão, segurança e desenvolvimento das instituições museológicas e seus acervos. O IBRAM nasce com a responsabilidade da gestão da Política Nacional de Museus, que passou por todo esse processo participativo de criação, e a preservação e a fruição do patrimônio musealizado para todo o campo. Então, a responsabilidade e a atuação do IBRAM não se restringe aos 30 museus que estão hoje sob sua gestão direta pela força da lei da sua criação. O IBRAM é responsável pela regulação do campo como um todo. Hoje, como bem colocou a professora Rita, é composto por 3.800 museus de múltiplos perfis, temáticas, públicos, privados, na sua maioria públicos, na sua maioria municipais. 60% mesmo dos museus hoje no Cadastro Nacional de Museus, na base do IBRAM, tem essa característica, são museus históricos, museus municipais e museus públicos. Mas nós temos um universo, um ecossistema de museus no Brasil bastante diverso, seja em número de funcionários, tipologias de acervos preservados, narrativas, constituições, vinculações com as suas comunidades, o crescimento de processos de musealização também, que foram motivados pela estruturação de políticas públicas de diversidade, de reconhecimento de identidades e narrativas, com os pontos de cultura, os pontos de memória, que geraram uma série de processos de musealização que culminam hoje em museus comunitários, museus de sítio. Então, nós temos uma diversidade bastante grande aí de museus,
e daí as dificuldades de um planejamento de retorno, que esses museus enfrentam toda a sorte de problemas que já existiam num contexto pré-pandemia. Então, acho que é muito importante que, se nós fôssemos aqui listar os principais desafios dos museus brasileiros, a pandemia é um deles, não é o único. Os museus já viviam com restrições orçamentárias severas, restrições das suas equipes técnicas, inadequação dos seus quadros, aposentadorias crescentes sem reposição. Então, acho que nós temos convivemos com outras tantas pandemias, como bem disse quando eu estava numa outra mesa na Universidade Federal da Bahia, há tempos atrás, a professora Graça colocou isso, e eu acho que ela tem toda a razão, que o Brasil convive com uma série de pandemias, não apenas a pandemia do Covid, e os museus convivem há muito tempo com uma série de restrições aí impostas por muitas questões. Então, voltando ao IBRAM e à constituição das políticas públicas após a sua criação, como principal articulador da Política Nacional de Museus, vou citar aqui algumas das entregas do IBRAM à sociedade, que são entregas hoje consistentes e que precisam também ser defendidas e se manter colaborativas e presentes no cotidiano dos museus. Então, vou citar alguns programas, como o programa Pontos de Memória, o programa Acervos em Rede, o cadastro e o registro de museus, que já foi citado, que é uma garantia hoje da gente ter indicadores para todas essas análises que a gente tem feito do campo, que tem subsidiado tanto as pesquisas do ICOM-BR e outros observatórios que têm proliferado por conta da Covid em pesquisas sobre o universo da economia criativa e dos museus e da cultura. Então, o cadastro de museus hoje ele é referência para todas as pesquisas que venham a ser feitas sobre museus. A Política Nacional de Educação Museal, que, assim como a Política Nacional de Museus, foi um processo democrático e discutido, houve mais de 36 encontros para difusão e promoção da PNEM, durante a 12ª Primavera de Museus, em 2017, que foi toda dedicada à educação museal. Então, é também uma conquista para o campo, e nós vemos reverberar ações dentro dos museus vinculadas ao fortalecimento dessa política. A declaração de interesse público, que também é regulamentada pelo Estatuto de Museus e que entra agora em funcionamento, entrou em funcionamento desde o dia 7 de junho, então há possibilidade também desse dispositivo legal de proteção aos bens culturais musealizados ou passíveis de musealização pelo IBRAM. O investimento enorme que o Instituto tem feito desde a sua criação no fortalecimento do planejamento museológico, tendo como principal ferramenta o próprio plano, mas também o programa de gestão de risco, o próprio programa de educação museal. Então, são muitos os esforços do Instituto para que o planejamento passe a ser priorizado dentre as gestões das unidades museológicas brasileiras, e o quanto isso também salvaguarda essas instituições das vicissitudes políticas, das trocas de governo, o quanto você tem instrumentos que regularizam a prática e a operacionalização das instituições, resguarda as instituições e as fortalece nas mudanças. Dentro do programa de gestão de riscos, a gente tem o Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos, que é uma importante estratégia de proteção ao patrimônio musealizado, que nós precisamos da adesão dos museus, que nos avisem para que a gente possa cadastrar os bens desaparecidos e acionar tanto a Polícia Federal, quanto outros entes envolvidos na possibilidade de retomada desses bens para as instituições. Como bem colocou, o IBRAM viveu ao longo da sua década de criação, momentos bastante mais profícuos no sentido de editais de fomento, mas nós temos mantido alguns programas de fomento e promoção dos museus, como é o caso do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, que em 2019 teve a sua última edição, e os editais de fomento
modernização e aos próprios programas de fontes de memória, que a gente não conseguiu manter a mesma regularidade nos últimos anos, mas seguimos buscando formas de novos editais e de novas formas também colaborativas e outras maneiras de ajudar os museus a acessar outras fontes aí de financiamento. Na pandemia também, o Instituto teve que reinventar, mais uma vez, as suas ações e retomar esse contato com as redes, os sistemas, o próprio ICOM Brasil, o Sistema de Museus do Rio de Janeiro, que é pela própria concentração de museus no Rio e em Minas, há uma proximidade maior com esses sistemas, então, acionar esses sistemas, retomar os diálogos para que a gente pudesse promover ações de incentivo às medidas de preservação à vida, seja dos funcionários dos museus, seja dos colaboradores, dos estagiários, do público. Então, em março, o IBRAM já lança uma recomendação para o fechamento dos museus e os cuidados e os acervos, e começamos a trabalhar em diálogo com essas redes e sistemas, inclusive ouvimos a própria Fiocruz, e com recomendações de planejamento para uma gradual e segura reabertura. E sempre abrindo um espaço para esse diálogo dentro das nossas redes sociais, do nosso site, reinventou a sua conexão com esses espaços e com o universo digital para poder manter os seus sistemas e com o próprio campo. Houve sempre públicas fosse um momento em que se aproveitasse para o desenvolvimento de documentos institucionais, de planejamento, porque acho bastante importante lembrar que, apesar do fechamento, os museus mantiveram suas atividades essenciais de manutenção dos edifícios, conservação dos acervos, rodízio entre os funcionários, mesmo os museus municipais, os museus menores, a gente tem notícias de que mantiveram um sistema de rodízio, de entendimento de quanto esse serviço é essencial à sociedade, né? A preservação da nossa memória, dos nossos acervos. Ao mesmo tempo, esses museus, eles viveram um incremento dos seus problemas, dos seus riscos, né, de segurança, de manutenção, com a constante ameaça de corte de recursos por conta do agravamento da crise financeira, que já vinha grande para as instituições museológicas. Então, quanto os nossos profissionais dos museus passaram esses 6 meses driblando essas questões para manter os seus edifícios e os seus acervos em ordem. E ainda, os museus trabalharam incessantemente no incremento das suas ações, dos seus canais digitais, para a continuidade do diálogo e do engajamento com as suas comunidades. Fazendo coro a isso, o IBRAM também ampliou e incrementou os seus canais de comunicação e teve um aumento expressivo no acesso às redes sociais, site, Facebook, Instagram, e teve a oportunidade de dar vazão a políticas que vinham sendo construídas ao longo dos últimos anos, como é o caso do projeto Tainacan, que hoje conta com 16 museus do IBRAM que têm seus acervos disponíveis na plataforma, somando aí mais de 12 mil itens que podem ser pesquisados, podem gerar conteúdo, tanto para difusão pelos próprios museus, como para os pesquisadores. O Google Art Project também, parceria com a Google, que também foi um trabalho de muitos anos do Instituto, e hoje conta com a parceria para o Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Lazar Segal, Museu Imperial, Museus Castro Maia e Museu Villa-Lobos, o que também possibilitou essa outra camada de relacionamento com os acervos dos museus nacionais.
A parceria também com a EBC, no programa Conhecendo Museus, teve um lançamento de uma nova série com 20 episódios a partir do dia 8 de junho, que estão disponíveis no canal do YouTube, e que também é uma parceria que nos enche de orgulho, porque também é a possibilidade de divulgação e difusão de uma série de museus. Além disso, o programa Saber Museu, que é resultado aí de um acumulado de desejos e experiências do IBRAM no desejo de capilaridade das suas ações de formação, que começaram desde as primeiras caravanas, durante ainda a formulação da Política Nacional de Museus, as oficinas, logo após a criação do IBRAM, e que hoje nós temos uma plataforma consolidada de educação à distância, que foi lançada em dezembro de 2019, e que viu um aumento expressivo dos seus acessos, hoje com mais de 250 mil visualizações, mais de 70 mil usuários de cursos. Então, que também foi uma alegria para nós poder, nesse momento, disponibilizar um site específico com ações de formação e capacitação para o campo, seja na formulação de planos museológicos, como fazer uma exposição, ações voltadas à documentação de acervos. Então, o Saber Museu também se tornou uma estratégia de diálogo e de consolidação dessa nossa vertente da capacitação. Além disso, durante o período de pandemia, nós desenvolvemos no Instagram uma série de lives chamada Compartilhando, que amanhã vai fazer sua 20ª live. A média de audiência ao vivo tem sido de 130 pessoas, e nós já tivemos nesses vídeos mais de 25 mil visualizações. Então, também, esse período de pandemia nos deu uma dimensão de alcance, de possibilidade de diálogo com outros profissionais, trazendo pessoas de fora também para falar sobre esse momento, para oxigenar a política pública, que tem sido bastante interessante para o IBRAM, até depois desse baque citado pela professora Rita, da medida provisória, e dessa reafirmação do Instituto Brasileiro de Museus e da política museológica no Brasil, de reconhecer esse espaço e de rearticular contatos e de recolocar mesmo o Instituto no cenário. Acho que, nesse sentido, essas ações virtuais têm sido mesmo um bálsamo nesse período. Além disso, tivemos também a parceria com o TikTok, que também foi uma iniciativa muito interessante e que engajou muito o público jovem e os educativos dos museus, no sentido de divulgação das exposições e dos acervos de uma maneira diferente do habitual. Além disso, essas iniciativas, revelam, primeiro, elas são fruto de uma política consistente do campo, do marco regulatório da legislação, porque todos esses programas eles estão calçados pelo Estatuto de Museus, da existência de uma rede articulada de profissionais e de instituições que estão atuando e, acima de tudo, de um esforço grande do próprio Instituto em continuar promovendo o diálogo, a informação e a capacitação para o campo, mesmo considerando todas as dificuldades de recursos humanos, financeiras, que nós temos no IBRAM e que são bastante severas. Contudo, e aqui eu encaminho um pouco para as reflexões específicas do tema dessa mesa, para além das ações do IBRAM, e das principais linhas dos programas e das ações do Instituto, o que é preciso que a gente reflita o quanto do impacto pessoal e individual que a pandemia produziu e ainda produz diariamente transformará as nossas instituições e a nossa prática profissional no futuro. Aos poucos, sem um controle total e efetivo da pandemia, nós assistimos uma reabertura gradual e muitas vezes acelerada da vida em sociedade, e uma ânsia em recuperar os aspectos de uma normalidade que a gente já não sabe mais se será possível, ou se essa pandemia vai se tornar endêmica
e nós vamos ter que nos acostumar com essas medidas, não mais de isolamento social, mas de distanciamento social, de trabalho remoto, de redução das atividades sociais, e ainda sem conseguir refletir ou aprofundar questões que nos foram colocadas durante essa pandemia, seja no âmbito individual, seja no âmbito institucional, seja como políticas públicas. Que tipo de ações serão demandadas aos museus e à museologia após isso? O que nós aprendemos com a pandemia? Que impactos a pandemia nos legará? Emocionalmente, economicamente? Como os museus vão lidar com o contingente enorme de enlutados num país, no mundo? Como nós estamos nos preparando para tratar esse luto? Que lugar esse luto vai ocupar nas nossas novas práticas de musealização e de políticas públicas? Como lidar com esse sentimento de devastidão que foi impactado pelos museus? Além disso, como lidar com as restrições orçamentárias? A Associação Americana de Museus aponta que 30% dos museus americanos não devem reabrir após a pandemia. Os mesmos estudos do ICOM e da Unesco para o Brasil indicam que 13% das instituições podem não reabrir. Como lidar com isso? Principalmente considerando essa relação com os municípios, que muito bem destacou a professora Rita, que a maioria dos nossos museus são públicos, são municipais. Como a política de preservação da memória, de preservação do patrimônio, vai ser encarada quando o país enfrenta questões econômicas, de saúde, de educação, impactos que a pandemia e esse enorme espaço de isolamento também legou a essas outras áreas? Como disputar espaço aí em meio a esse deserto que vai vir depois da pandemia? Segundo o IBGE, o setor criativo emprega aproximadamente 1.900.000 pessoas no Brasil, sendo que destes 44% atua de maneira autônoma. Como vão ficar esses profissionais da área da cultura, da área da economia criativa, nessa reabertura? Apesar dos incentivos recentes do governo, a própria conquista advinda da aprovação da Lei Aldir Blanc e da afetação que isso tem, na minimização que isso tem sobre esses impactos, sobre os profissionais de cultura e até mesmo sobre as instituições, a depender aí da capacidade também, mais uma vez, dos municípios e dos estados, porque é um recurso que vai ser repassado via município e via estado, de fazer a gestão desses recursos, mas que pode, de fato, significar aí uma mitigação desse grande impacto. Mas como nós vamos, além da mitigação do impacto, como lidar com isso no futuro? Então, quando eu fui motivada a pensar por conta da mesa no futuro dos museus, da museologia, das políticas públicas para a área da memória, num primeiro momento, eu acho que é uma política voltada para a sobrevivência, para a resiliência, para continuar existindo. Nos próximos anos, após esse período de resiliência e sobrevivência, nós teremos que pensar na relevância dessas instituições e na reinvenção da sua função social. Mais do que nunca, a pergunta incômoda de museus para quê se faz presente. Num mundo marcado pela crise, pela incerteza, pelo terrorismo, pelo fundamentalismo, cada museu tem o poder de conectar sentidos e culturas. Poder exercitar, compreender as diferenças e levar o indivíduo a conhecer, reconhecer e respeitar outras culturas que não a sua. Nesse momento, no contexto mundial e nacional que vivemos, os museus podem ser chaves para a convivência, para o respeito, espaços seguros para a divulgação de informações pautadas na ciência, na verdade, e abertos ao diálogo. Espaços para a defesa da cultura da paz, espaços solidários e que cultuem a diversidade.
a pandemia nos trouxe mais do que nunca a emergência de pensar essas ações e como essas práticas inauguradas nesse contexto tão adverso para a humanidade podem ser de fato incorporadas às nossas políticas de maneira a criar mais acesso, mais participação de outras formas, seja pela maneira digital, que a gente aproveite a aproximação forçada que a gente teve dessas ferramentas de diálogo, de conexão, para estreitar caminhos, para diminuir fronteiras, para mesmo com um cenário de restrição orçamentária, de diminuição de custos, que a gente não deixe de se reunir, que a gente não perca esse espaço de diálogo aberto, que a gente incentive a democratização de acesso dos nossos acervos em meios digitais, que a gente incentive os nossos museus a fazerem os seus inventários e que as nossas políticas sejam voltadas para a continuidade dessas atividades e que a gente, de fato, seja capaz de conectar culturas e de informar a população, que os museus possam ser espaços confiáveis, que os museus se coloquem nesse lugar da informação confiável, da abertura para questões incômodas, mas que elas possam ser discutidas, que diferentes pontos de vista possam ser colocados, e que essa transformação imposta pela pandemia nos deixe aí um lugar de relevância e de conexão de afetos mesmo para os museus, que eu acho que isso é o mais importante. Acho que é essas questões que eu queria trazer para discussão e fico à disposição para perguntas. Boa noite, obrigada pelas falas maravilhosas, tanto da professora Rita como da Carolina. Bom, nós temos algumas perguntas, duas para a professora Rita e uma para a Carolina. Vamos lá. Professora Rita, ou minha querida Rita, como eu gosto de chamar carinhosamente, qual o posicionamento do COFEM sobre o curso de museologia do Claretiano, Centro Universitário, pois sou aluno dele e quero saber se terei direito ao registro do Corém após me formar, assim que meu curso for reconhecido pelo MEC. A pessoa não desejou se informar e nós optamos também por não trazer o nome, né? Ele preferiu ficar anônimo mesmo. Pode responder essa, por favor, professora? Depois eu falo com uma particular. Tá bom. O som tá bom? Tá ótimo. Bom, essa questão dos cursos de educação à distância é uma questão que vem sempre nos preocupando. Todos os dias nós recebemos e-mails solicitando informações a respeito dessa questão, mas nós temos nós não podemos, né, negar o registro no sentido de que isto é um curso que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases. Ele está reconhecido pelo Ministério da Educação. O que acontece e que nos preocupa é a carga horária que é ministrada nesses cursos, principalmente para as disciplinas práticas. Nós somos uma ciência em construção. Nós estamos construindo o nosso campo da museologia para um status, né, de uma ciência. Mas nós temos uma realidade nos nossos museus, que é o cuidado com o acervo, que é o registro, a catalogação desse acervo. E se você não tem condições de fazer isso presencialmente, os alunos, aí entra a preocupação do sistema COFEM e Corens. Os alunos saem com vamos dizer, com um diferencial a menos
dos cursos de graduação presencial, onde os alunos têm aulas práticas nos laboratórios, onde os alunos manuseiam, né, acervo, né, das próprias escolas, dos próprios laboratórios. Como você vai orientar a medição, por exemplo, de um objeto de arte sacra, por exemplo, extremamente delicado? Claro que hoje a tecnologia dá recurso, dá solução para tudo, mas existe uma questão principal, e isso tem sido visto, tem sido dito pelos professores com os quais, né, eu converso com alguns deles, a questão, como é que nós vamos dizer? Existe todo um cuidado, vamos dizer assim, ao manusear determinados objetos para você fazer o registro, fazer a leitura desse objeto. E se você não tem essa prática, como é que você vai fazer isso pela rede? Nós não vimos ainda, essa é a grande preocupação, o diferencial que esses alunos vão encontrar no mercado ao se candidatarem a um trabalho na área da museologia, numa reserva técnica, por exemplo. Né? Então, esse é a grande preocupação. Mas os alunos, ao final do curso, estando o curso reconhecido, e isso não é uma tarefa do Sistema COFEM-CORENS, isto é uma atribuição do MEC. A partir do momento que o MEC reconhecer tais cursos, como é que se dá isso? A partir do momento que esses cursos começam a funcionar, lá pela metade do curso, as instituições dão início ao pedido do processo de completar, né, o seu processo de reconhecimento. É um processo bastante minucioso do MEC, né? São muitas coisas que têm que ser vistas, mas a partir do momento que os cursos que as instituições têm os seus cursos reconhecidos, o aluno, né, o egresso, ele tem direito ao registro, porque isso está previsto numa lei federal. O COFEM jamais se posicionou como não dar registro. Não podemos fazer isso, desde que fique bem claro, o curso esteja reconhecido pelo MEC. Não é só estar autorizado, como a maioria não, como todos eles estão, todos que estão desenvolvendo cursos de educação à distância em museologia, eles estão autorizados. E, estando autorizados, eles podem começar a sua formação. Nos preocupa também a questão de, nesses cursos, e olha, nós mandamos ofício, nós solicitamos informações, mas as instituições não nos respondem. Então, nós não vemos na grade curricular desses cursos professores de museologia ministrando as disciplinas de museologia como está previsto na lei, como é previsto na lei, no artigo 1º. Então, isso também é uma questão importante, gente. Se existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Nós não queremos que as leis sejam cumpridas para nós, cidadãos, né? Então, queremos ter direito a tudo que a legislação prevê. Então, se a legislação prevê que quem vai ministrar as disciplinas de museologia é o museólogo, ou o graduado, ou o pós-graduado, essa lei tem que ser atendida. E nós ainda não tivemos uma resposta de nenhum dos cursos de quem são os professores museólogos dando aula nesses cursos. E aí sim, isso é uma preocupação. Porém, isto não é o impedimento para que, ao final do curso, se o curso estiver reconhecido, regularizado totalmente no MEC, o diploma dele vai ser reconhecido. Não existe lei, embora outras tentativas em outras profissões tenham sido feitas, mas isso não é possível. Eles serão registrados, mas terão, caso esses cursos não façam as suas adequações, terão uma formação mais prejudicada. Né? Não sei se eu respondi completamente.
Sim. Pelo que entendi, sim. Agora, uma pergunta realmente vem da minha parte. Teve uma pessoa que perguntou, a Amanda Lazzi, ela não entendeu se o curso não for reconhecido, como que fica? Se ele não for A pessoa se reconhecido, inscrever, cursar, e esse curso sim. não for reconhecido pelo MEC, como que ficaria a Aí, situação desse aí aluno? ele não poderá ser registrado. Mas isso aí é uma atribuição entre a instituição e o MEC. A instituição terá que cumprir os protocolos estabelecidos pelo MEC para que ela tenha o seu curso reconhecido. De modo geral, esse é um processo lento, é demorado, o MEC é muito exigente naquilo que ele cobra, né? Mas geralmente as instituições cumprem. Agora, como esses cursos estão todos começando, né? Isso está ainda muito no início, nós já enviamos documentos para o MEC, fazendo essas colocações, né? Mas também não tivemos resposta. Então, o que nós podemos fazer é mandar ofício, mandar ofício, mandar ofício e esperar que sejamos respondidos. Ainda não fomos. Certo. Mas Agora, essa pergunta. não é nenhum, ainda não tivemos, né, não temos conhecimento de nenhum curso que não tenha ainda completado o seu processo de reconhecimento. Certo, ok. Agora a pergunta vem de cunho pessoal, uma curiosidade minha. E os cursos EAD de museologia, como funcionaria e como as pessoas que se inscrevem nele poderiam estar tão capacitadas como as pessoas que estão no curso presencial? Digo isso. Minha pergunta fica a critério de quê? O curso presencial nós temos aula em laboratório, nós temos aulas nos museus, a questão da gestão, a questão da exposição, expografia, museografia são aulas práticas. A conservação, então, nem se fala, né? É essencial de estar dentro da reserva técnica, dentro do acervo, conhecendo o acervo para poder trabalhar com ele. E os cursos virtuais, esses cursos EAD, como funcionariam? Qual o olhar do COFEM acerca desses cursos e essa ligação de autorização, porque eu vejo uma certa disparidade, uma certa carência no processo de Sim, formação. o COFEM, ele não tem essa atribuição de embargar, né, vamos dizer assim, não sei se foi nesse sentido que você quis falar, nenhum curso. Nós não temos, legalmente, não podemos fazer isso, e, de modo geral, pouquíssimas profissões podem. Havia até antigamente, há uns anos atrás, havia uma parceria, vamos dizer assim, entre o MEC e os conselhos de regulação, de fiscalização profissional, no sentido deles serem ouvidos na formulação, no acompanhamento desses cursos, né? Mas o MEC entendeu que isso cria uma dicotomia, né? Uma dificuldade, vamos dizer assim, nesse processo de reconhecimento, porque começou a haver uma série de exigências e questões burocráticas que poderiam ter sido resolvidas com diálogo. Existe, inclusive, um documento do MEC, um parecer, que foi recentemente revisto e já foi dado ao nosso conhecimento, mas ainda não está homologado, e que ficam bem estabelecidas as funções dos conselhos de fiscalização profissional e o MEC na questão do reconhecimento dos cursos. Agora, é uma questão bastante, no nosso entendimento, bastante preocupante, porque o profissional, ao chegar no mercado de trabalho, hoje nós vemos isso e até nos cursos presenciais. Alguns alunos chegam nos museus para fazer os estágios e eles não sabem o que é, por exemplo, um espaldar numa cadeira, eles não sabem o que é o nome técnico de um objeto que ele vai ter que identificar. Isso você aprende aonde? Nas aulas práticas.
nos laboratórios das universidades, né, dos cursos. Então, isso realmente é um diferencial para nós muito importante, embora também entendemos, também temos esse entendimento de que a museologia é uma ciência em construção, ela tem todo o seu campo teórico caminhando para isso, mas a parte prática também é muito importante, né? Veio aqui uma informação interessante. A Luciana Pereira, ela avisou que os cursos de EAD têm estágios obrigatórios. Obrigada, Luciana. Então, se completou o que a professora Rita falou. Eu vou fazer uma pergunta que é para ambas. Ela veio aberta, né? Tanto para a Carolina como para a professora Rita. Sem dúvida que as plataformas digitais nos permitem estar em permanente intercâmbio e trouxe novas perspectivas durante estes tempos de pandemia. No entanto, até que ponto poderá suprimir a experiência, o ir, o estar presente, o integrar, o participar? O que a professora poderia dizer para depois passarmos a fala para a Caroline, por favor, sobre isso, sobre essa questão? Pode começar, Carolina. Eu acho que realmente a experiência presencial é insubstituível, né? E para nós, então, que somos dinossauros e que vivemos num mundo em que não tinha computador, telefone, celular, né? E toda essa convergência de que o mundo inteiro cabe numa telinha, eu acho que nunca vai ser, nada vai substituir a experiência prática. E acho que os museus, eles são vinculados, apesar da diversidade de museus que a gente tem hoje, à materialidade, à cultura material. Nós bebemos dessa herança, né? Eu acho que nada vai substituir isso, mas eu acho que vivendo num país do tamanho e das dimensões do nosso também, nós não podemos nos privar de usar esse recurso, essa ferramenta, como aproximação, como medida de democratização de acesso e, inclusive, lutando para que o acesso virtual seja ampliado também, porque a gente sabe as restrições, né, que muitas localidades e muitas pessoas têm para se conectar, a baixa qualidade da internet que, em geral, as pessoas possuem, a precariedade dos instrumentos, né, computadores, dessa praça toda de ferramentas, mas eu acho que a educação à distância para a gente no BRAN tem sido um aprendizado, como formação complementar, como extensão, eu acho que ela é muito salutar, a gente tem tido um feedback, um retorno muito positivo com relação à plataforma Saber Museu, essa possibilidade dos encontros virtuais, seja nesse formato que a gente está vivendo, seja em reuniões com o próprio comitê gestor do IBRAM, nós também estamos em vias de recompor o Conselho do Patrimônio Museológico Brasileiro e não esperar a possibilidade de uma ampla reunião, mas já ter logo uma reunião online. Então, acho que é fazer uso do que tem de bom, né, da ferramenta digital, mas sem prescindir, claro, do presencial. Eu também vejo dessa forma, Carolina. Eu acho que esse patamar que nós alcançamos não tem retorno, né? Até porque você já tem uma geração, caminhando para 2, talvez mais, de nativos, né? Digitais. Não tem jeito, né? Existe, inclusive, se vocês quiserem tomar conhecimento, a Sara, se inclusive quiser tomar conhecimento, existe uma dissertação de mestrado que foi defendida na Unirio, que ela é toda centrada dentro dessa interação do nativo digital com os museus, né? E é muito interessante o estudo da Karina Muniz Viana, é o nome da autora. Foi uma dissertação tão importante que recebeu o Prêmio Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação e Museologia em 2017, né? Então, ela é muito importante para nos situarmos, né? Ela dá assim, os primeiros passos de como é que é essa experiência. Agora, de fato, nada substitui o presente, né? O estar ali, né? O olhar, né? Muito embora
o recurso que a tecnologia dá para você olhar uma obra, né, na internet, é fantástico, não tem, né, não tem como você... A câmera digital te ajuda a ver as veias, né, que na fotografia, né, ou da forma que o objeto estiver sendo representado, você não vê. Então, isso é realmente um fator que nós não teremos volta. Nós vamos ter isso, eu acho que nós vamos ter que conviver com essas duas realidades, né? Ela realmente é muito importante. Com relação à questão dos cursos EAD, não é que nós sejamos contra, não é isso. Por exemplo, se você pensar a realidade do país, como você mesmo falou, Carolina, a extensão do país, a dificuldade das pessoas saírem de um lugar para ir estudar em outro, né, em outra cidade, muitas vezes não é possível. A tecnologia permite isso. Agora, no nosso caso, no caso da museologia, né, nós ainda não temos uma resposta que possa nos dizer assim, o aluno tem uma formação em que ele vai realmente ter condições de disputar em igualdade de condições com o aluno que manuseou a tela, que ele sabe como é que ele viu, como é que a tela é feita, ele viu os probleminhas lá com o microscópio na tela, né? Ele viu em que ponto que a cadeira está quebrada, que precisa ser restaurada. São coisas que é o olhar, né? É o estar presente. A partir do momento que esses cursos conseguirem fazer isso com polos, né, onde haja uma carga horária que realmente ele tenha condições de ter a aula prática e uma formação eficiente sob esse aspecto, ele vai poder concorrer em igualdade de condições. Então, o que nós nos preocupamos não é ele estar formado por um curso EAD. A preocupação é a formação que esses cursos estão dando atualmente vai dar a ele condições dele disputar em igualdade de condições no mercado? Essa é a questão, né? Não perdendo o gancho, vamos trazer aqui um apontamento de Ana Virgínia Pinheiro, que eu achei muito interessante, foi apontado também pela comunicação. Brilhante ponderação, professora Rita. Existem disciplinas que são privativas do professor, museólogo, e que não tem sentido que sejam oferecidas por quem não o é. Esse é um problema das áreas da documentação, incluindo a biblioteconomia, minha área profissional e acadêmica. Virgínia, que bom que você está aí. Eu já trabalhei há algum tempo com a Virgínia, com a Ana Virgínia, quando eu trabalhava no arquivo da cidade e ela na biblioteca. Nós fizemos alguns cursos juntos na área de conservação preventiva e nós fizemos um trabalho muito legal lá no arquivo da cidade, né, Ana? Foi um trabalho muito interessante. E é isso, porque são campos muito específicos, né? Precisa de quem é da área, né? Mas vamos conseguir chegar a um entendimento, eu espero. Com certeza, a intenção é essa, né, professora? Outra pergunta é de Rosana Carolina. A cultura digital se faz muito importante e necessária no ambiente museais. Nos ambientes museais. Com essa crise sanitária, sofremos para pensarmos uma metodologia de compartilhamento das nossas informações e adaptarmos nossas exposições para as plataformas virtuais. Acredito que o próximo passo seja consolidar os resultados disso. Um movimento histórico. Mesmo com todas as dificuldades e querendo chorar muitas vezes, reconheço o impacto positivo na medida do possível. Nunca vi e participei de tantas ações museais. Nunca conheci tantos museus como agora. Força a todos. E aí vem a pergunta, que não foi dela, mas é minha. Em relação a essa chuva, a esse leque, a essa gama de conhecimento que tem sido disponibilizado nas redes, de todas as formas, webinários, como esse, seminários, colóquios, eu participei de alguns que eu achei que fosse impossível, virtual, mas enfim. Com essa chuva, realmente, essa gama toda de informação, o que realmente nós podemos fazer para triar
o que é importante, o que deve ser aplicado e o que apenas é mais uma informação, mas que deixa guardada para um devido momento, um momento mais específico que não esse. O que as duas convidadas têm a dizer sobre isso, por favor? Pode começar, Rita, vamos inverter. Pode começar, eu falei bastante, mas pode começar. Eu completo depois que eu necessidade. Eu acho que esse é uma dificuldade desse nosso tempo, né, que a gente vive, do excesso de informação e até da desatenção, que acho que a gente tem tanto que a gente já não consegue prestar a mesma atenção em tudo. A gente pula de um link para o outro, de um hiperlink para outro, sem nem registrar o que a gente acabou de ler, o vídeo que a gente acabou de ver. Então, acho que a gente tem tido um esforço no IBRAM de criar repositórios digitais para que essas ações possam ficar guardadas. Então, seja no própria plataforma Saber Museu, que a gente tem visto parcerias com as RENs para guardar os muitos eventos, a mobilização grande que tem sido feita pela rede dos educadores de museus, para que isso possa ficar guardado na plataforma Saber Museu. Os próprios canais do YouTube, do IBRAM, e do próprio Saber Museu, o IGTV do Instagram. Então, o Instituto tem feito um esforço em reunir essas ações, não apenas as promovidas pelo Instituto, mas das redes parceiras também, que têm nos buscado para poder criar essa memória, né? Porque, no fundo, a gente tem uma memória das instituições que tem sido criada e divulgada de maneira virtual. Mas acho que esse é um desafio para os museus de como criar esse patrimônio digital, não só gerado agora durante a pandemia, mas se hoje nós temos vários fundos de documentação criados a partir de correspondências, como vão ser feitos os registros hoje nos nossos e-mails, nos nossos WhatsApps e todas essas comunicações que hoje a gente troca quase que instantaneamente. Que memória elas vão legar para o futuro das instituições que venham a cuidar dessas memórias? Eu acho que esse é um desafio maior do que o período da pandemia. Acho que os museus também se viram forçados a enfrentar esse mundo digital, né? Porque nós temos muitos desafios ainda a enfrentar no mundo real, com a própria conservação dos edifícios, conservação dos acervos. O dia a dia dos museus é muito penoso no sentido de sobreviver. Então, acho que o impacto da pandemia também forçou um olhar, não só dos trabalhadores dos museus, dos técnicos, mas dos gestores, para a necessidade dos museus terem site, dos museus terem Instagram, de valorizar essas equipes de comunicação que muitas vezes estavam lá tentando já fazer esse trabalho, mas não tinham devido incentivo. Então, acho que isso também é fruto do estagiário que passou a cuidar da rede social, do técnico que não tinha essa vivência, essa experiência, que hoje está fazendo exposição virtual. Então, a gente está dando um jeito, mas acho que agora vai ser hora da gente profissionalizar esses processos e também como cuidar dessa memória para o futuro, porque como a professora Rita disse com relação à comunicação de acervos digitais também. Sobre esse aspecto, nós temos algumas coisas algumas situações que a área da museologia, por exemplo, vai ter que também aprender, né? Nós vamos ter que aprender com o que você falou também, que é como nós vamos registrar esses novos acervos, né? Muita coisa vai ser criada de forma digital, por exemplo. Eu estou falando isso porque eu li nesse trabalho que eu acabei de citar, da Karina, que no caso é um trabalho muito interessante, vale a pena vocês tomarem conhecimento. Ele está no site, disponível no site da Unirio, é só colocar Karina Muniz e vai aparecer o trabalho dela. Porque ele já traz, ele já levanta algumas questões para a área de museus com relação à questão dos acervos. Por exemplo, uma foto que esse nativo digital faz, né, quando ele entra no museu, ele visita o museu do jeito que ele quer, de forma autônoma, né? Não tem ninguém ali para guiar a visita para ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quiser naquele percurso. E ele escolhe uma foto e ele faz essa foto. E ele
disponibiliza no Instagram, no Facebook, onde ele quiser disponibilizar. Isso pode vir a constituir um acervo do museu de que ele visitou, não pode? Assim como você tem as imagens, né, a Nossa Senhora da Conceição, do século XVIII, que é solicitada para ser fotografada, para ir para um livro de arte sacra, e lá na base de dados do museu, colocado, publicado no livro tal, página tal, fotógrafo tal. Por que essa foto que esse nativo digital, esse jovem que anda visitando os museus e nós nem sabemos que ele está visitando, não pode vir a ser um acervo? Nós vamos ter que aprender a lidar em como vamos registrar isso. Fora isso, a tecnologia ela se desenvolve no sentido horário quase, né, hoje. Né? Então, eu estava me lembrando, quando eu comecei a trabalhar com essa questão de digitalização de acervo, no tempo que eu trabalhava no Arquivo da Cidade, em 1994, nós fizemos o primeiro projeto. E tudo naquela época era muito difícil. Os museólogos não sabiam nada de informática, os informáticos não sabiam nada da museologia, e foi um problema sério ajustar essas linguagens. Não havia celular. 5 anos depois já havia celular, e isso veio numa velocidade, né? E como é que você registra essa informação? Isso é uma coisa que nos cursos de formação, esse trabalho vai ter que ser feito também. Fora isso, os museus vão precisar de um diretor de informática, alguma coisa nesse sentido assim, porque ele sabe, ele não entende só de computador, ele sabe como é que esse conhecimento que nós estamos criando agora precisa ser registrado, porque senão ele não vai durar muito tempo, não, com a evolução da tecnologia, né? Nós tivemos o 386, o 486, o Pentium, e daí foi, e hoje o seu arquivo está onde? Na nuvem, não é? Porque nós não temos mais espaço nos computadores para guardar essa informação produzida em 20 anos. Né? Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que também aprender. Né? Bom, vai uma pergunta agora. A pergunta agora é de Carlos Augusto Ribeiro Jota. Primeiro, ele faz para as duas, né? A primeira questão é para a professora, para Caroline. Bom, eu quero apontar duas questões. A primeira para a Caroline, e dizer que o IBRAM tem sido norteador para muitas instituições pequenas aqui no interior de Minas Gerais. Então, o trabalho tem sido muito importante. Ficou vazio. Bom, a segunda questão é para a presidente, a professora Rita. É o momento que a UFMG aqui em BH vive. Como tem sido a atuação do sistema COFEM Corém em 2Rs? Eu tenho visto uma confusão enorme sobre o corpo docente atuar nos museus, mas sabemos a importância do profissional técnico. Eu gostaria de ouvir um pouco e parabéns pela fala a ambas. Quer falar, Ana Carolina? Eu acho que eu quero agradecer, né, dizer que é nosso papel mesmo ser orientador dos museus e abrir diálogo com Minas sempre tem sido muito produtivo, com a Junta Secretaria e a própria UFMG. Acho que a gente vive um momento muito promissor no diálogo com os museus universitários e com as universidades federais em especial, por esforço da própria reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, acho que isso eu agradeço e vamos continuar trabalhando em parceria, que esse é o papel do IBRAM. Uhum. Bom, a minha resposta é polêmica, mas eu não posso deixar de responder, né? Ela vai de encontro, né, à questão do atendimento à lei, né? Muitos cursos nas universidades públicas realmente não têm um corpo docente ainda para atender as disciplinas de museologia, e isso tem sido um problema. Nós temos acompanhado isso. Agora, aí nós não estamos fugindo, mas nós temos uma barreira, vamos dizer assim. As universidades são autônomas, elas têm garantidas pela Constituição a sua autonomia, né? Nós não podemos chegar para o reitor e dizer:
o senhor vai ter que abrir um concurso para contratar, até podemos fazer isso, e fazemos através dos ofícios que são encaminhados. Mas a autonomia da universidade fica é uma barreira mesmo, né, que nos impede de, nesse sentido, os professores, em algumas universidades, conseguirmos que a universidade, com tantas restrições orçamentárias, que nós sabemos disso, mas que abram concursos para mais de uma vaga, porque quando abre é para uma vaga. E nós temos, pelo menos nos cursos de graduação, nós temos pelo menos umas 5 disciplinas que deveriam ser ministradas por museólogos. Então, nós sabemos que essa é uma realidade muito, muito complicada. Carlos, nós sabemos, conhecemos essa realidade que você está citando, temos tentado atuar, né, através do Corém, segunda região, mas tem sido bastante, ainda um pouco, não obtivemos o sucesso que almejávamos, vamos dizer assim, né? Mas é uma questão que nós estamos atentos. Nós temos uma comissão de formação e aperfeiçoamento profissional que vem estudando esses cursos, vem acompanhando, vem vendo, e aí, dentro do possível, nós vamos atuando. Mas, às vezes, temos alguns limites. Faz parte, né? Todo o processo é um pouco complicado, mas com garra, com força e união, com certeza vai acontecer. Nós temos uma pergunta de Antônio Marcos Passos. No campo dos museus federais, temos museus ligados ao IBRAM e museus dentro das universidades. Como vocês analisam essa realidade díspare e os orçamentos para ambos, refletindo isso, claro, antes do atual governo? Ele deixou aberto para, acho que as duas responderem ou quem se sente mais à vontade e pertinente ao tema. Eu acho que eu posso começar esclarecendo que hoje, pelo Cadastro Nacional de Museus, nós temos mais de 460 museus federais, vinculados a órgãos ou a ministérios no âmbito federal, não apenas vinculados diretamente ao IBRAM ou às universidades. Tem museu no Ministério da Justiça, museus vinculados ao Ministério da Economia, museus vinculados aos órgãos do Legislativo, museus no Ministério da Defesa, vinculado às forças, Exército, Marinha, Aeronáutica, que tem um conjunto grande de instituições museológicas, uns museus ligados ao Ministério do Meio Ambiente, às unidades de conservação, museus vinculados ao Ministério da Saúde, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao próprio MEC, que desses 464 reúne o maior número. Não sei se são 464, 474, tá, gente? Me perdoem, até porque a base de museus é autodeclaratória e ela muda, mas são 460 em média. Desses 460, aproximadamente 200 são vinculados hoje ao Ministério da Economia, vinculados a universidades federais, aos institutos federais, e também temos um museu no Colégio Pedro II. Então, esse compõe o universo dos museus federais, além dos museus vinculados ao Ministério do Turismo, ligados ao IBRAM nós temos 30, mas tem outros museus ligados ao IFAM, a própria Fundação Casa de Rui Barbosa, que tem dentro da sua estrutura um museu. Então, cada uma dessas unidades possui seus museus de diferentes tamanhos, de diferentes formatos e com diferentes orçamentos. Existe hoje um acórdão do ICU, que também foi fruto do incêndio já citado, da tragédia do Museu Nacional, que fez um relatório de fiscalização bastante amplo em relação ao estado dos museus federais e fez uma série de determinações aos órgãos. E nós, do IBRAM, estamos trabalhando num grupo de trabalho interministerial, coordenado pela Casa Civil, que busca, até o final deste ano, ter um plano de ação para mitigar aí alguns riscos identificados nesse relatório do Tribunal de Contas da União, relacionados especificamente aos museus federais. Dentre os principais pontos levantados pelo relatório estão a questão de segurança dos museus, a ausência de documentos institucionais previstos pela legislação, como o próprio plano museológico, a Carta ao Cidadão,
o plano de gestão de riscos, enfim, a ausência do regimento interno, a ausência dessa formalização, o próprio documento de criação do museu, muitas vezes, ele é fluido dentro da universidade ou dentro do órgão, então isso está sendo tratado no âmbito desse grupo de trabalho. Agora, os orçamentos, eles são distintos mesmo, até porque tem museus, no próprio IBRAM, se a gente for pensar os 30 museus que hoje compõem, nós temos desde de museus regionais ao Museu Imperial, ao Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Museu da República, ao Museu Regional de São João del Rei, Museu do Ouro, enfim, não vou aqui citar todos, mas eles têm diferentes tamanhos, diferentes orçamentos. A intenção desse grupo de trabalho é que cada unidade museológica ele tem uma rubrica orçamentária definida. E isso vai ser muito importante para que os museus possam melhorar a sua qualidade e eficiência de gestão. Espero ter respondido minimamente aí a questão. Foi boa. A questão nesses museus é exatamente isso, um pouco é isso que a Carolina falou, a ausência de documentos e, portanto, uma ausência de políticas de ação, né? Muitas vezes também, esses museus, como eles não têm um museólogo trabalhando dentro desse museu, que vai conseguir entender essa dinâmica, né, do museu com a área de pesquisa, esses acervos ficam concentrados na mão dos pesquisadores. Os pesquisadores tratam como os seus filhos, né? Ninguém pode chegar, ninguém pode mexer. Isso é uma dificuldade que nós encontramos dentro dos museus universitários, né? Da relação que alguns pesquisadores, né, têm com esses acervos. Isso seria minimizado com um documento, o plano museológico, enfim, tudo isso. Agora, aí cai um outro aspecto também, que é o que a Carolina falou. O orçamento é para todo o MEC, né? Então, se o MEC tem 200 museus, então o orçamento que vai para os 200 museus universitários vai ser uma parte de 200 para cada museu. E fora isso que ele vai perdendo no caminho, né, aí por conta da burocracia, alguns centavos vão ficando para trás. Então, quando o dinheiro chega no museu, ele já chega menor, né? Ele já tem menos poder de compra. Então, acredito que esse acórdão do TCU venha, porque eles estão preocupados com essa questão, né, do patrimônio público, né? E acho ótimo isso, cada museu ter a sua rubrica definida, né? Porque então ele vai gastar aquele dinheiro, né? E vai saber usar de que forma que ele vai gastar, né? Mas é essa a realidade, não tem como tirar o museu da universidade, ele cumpre um papel social ali dentro daquela universidade. Ele tem que ser administrado como um museu dentro da universidade, que aí muda o status, né? Mas ele fica lá na universidade. Certo, obrigada. Nós estamos chegando já no nosso tempo, já fui aqui avisada, temos 2 perguntas que servem para rápida. Muito papo gostoso, né? Muitas informações pertinentes, realmente passa rápido. A pergunta, e na verdade eu vou juntar uma com a outra, porque eu penso que uma é o que eu li aqui, interpretei, que uma completa a outra. É de Loís e Aurélio. A conexão transdisciplinar com os profissionais da comunicação se faz necessária nesse momento, pandêmico e sempre. A segunda, só um momento, deixa eu encontrar aqui. E a Queca Pereira, ela trouxe o complemento, né? Eu entendi que foi um complemento muito bom. Minha internet não travar aqui. E a cultura popular faz como nesse momento? Então, assim, juntando a pergunta do Aloísio, de Loíse, com a de Queca, como ficaria esse processo? A conexão transdisciplinar com os profissionais de comunicação se faz necessária nesse momento pandêmico sempre. E a cultura popular? Para as professoras. Você quer começar, Carolina? Eu não entendi muito bem a pergunta.
Com relação Com relação à comunicação, eu acho que ficou clara. Essa ligação com a cultura popular é que eu acho que eu também não entendi. Exatamente. Com relação à cultura popular... Foi erro meu. É porque eu trabalho com cultura popular, acho que já ficou. Eu falei cultura, veio popular, perdão. Mas aí, se vocês quiserem responder, eu aceito também. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, né, com relação a essa dificuldade trazida pela essa emergência da cultura digital, ela já são desafios presentes no registro da cultura imaterial, né? Eu acho que a gente está lidando aí com uma ampliação desse universo de cultura imaterial, que é a cultura digital, para além dos saberes e fazeres, que os reconhecimentos aí estão previstos na legislação de proteção ao patrimônio, e essas narrativas vêm sendo incorporadas aos museus, nós temos ainda esse desafio dessa convergência de tecnologias que também vão precisar ser tratadas. Acho que a referência da dissertação de mestrado que a Rita já colocou e outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aí, né, com relação a essa era digital mesmo, como musealizar essa era digital e tratar da memória desses nativos e de toda uma profusão de conhecimento que se perde, de links que desaparecem, sites que você consultou e no dia seguinte não existem mais, enfim, acho que isso é um pouco que a gente já falou. Não sei se eu consegui responder a questão. Sim. A professora pode ser um pouquinho breve, que já estão aqui finalizando, já pedindo uma brevidade, e a Luísa, ela falou, na verdade, era sobre patrimônio imaterial. Perdão, Luísa, por ter lido rápido a sua pergunta, porque eu estou aqui acompanhando o celular, com a conexão com a comunicação e na tela. Então, perdão. Eu acho que a Carolina respondeu de forma bastante clara, né? Todos hoje que estão lidando, de certa forma, com os acervos, algum conhecimento já tem, alguma coisa já começou a produzir nesse sentido, né? O museu é um espaço totalmente interdisciplinar, então todas as áreas do saber convivem e devem conviver, né, tem o seu espaço de atuação dentro do museu, né, e a questão que eu acho que deve estar preocupando a pessoa que perguntou a Carolina respondeu, como é que você vai preservar isso, como é que você vai garantir isso para as culturas populares, né? Talvez aquelas que ainda não estejam no museu, aí eu não sei se era isso que ela queria saber, mas acho que a Carolina respondeu bem, não sei se foi suficiente para ela, né? Se ela quiser, depois pode até mandar, né, para a gente, para complementar a pergunta. É verdade, né? Acho que tem várias outras questões aí, se as pessoas fiquem à vontade para entrar em contato diretamente com a gente e continuar esse diálogo, porque eu acho que tem uma audiência grande. Com certeza. Eu gostaria de agradecer tanto a Carolina como a professora Rita, né? Agradecer a todos os participantes. A tela está cheia de mensagens, não esperava tanto, estou feliz com isso. E queria deixar os agradecimentos finais, né? A empresa Influação, que teve como presença participante os 2 intérpretes de Libra, o Cássio e o José. Agradecimento especial à Universidade Federal de Sergipe. E agradecer a esse público maravilhoso que trouxe contribuições, questionamentos, e como as professoras avisaram, elas estão abertas, então dúvidas, por favor, podem levar a elas. O Corém também nós estamos atendendo, não presencialmente, mas virtualmente, via e-mail, então fiquem à vontade, nós temos a plataforma Facebook, a plataforma Instagram, dúvidas, questões, podem entrar em contato. Sei que, às vezes, nós temos um pouco de tempo assim, em responder, a demora, mas nós respondemos, então agradecemos a todos, bem-vindo ao webinário, né? Finalizando o primeiro dia, temos mais 4 dias, mais 6 dias, espero contar com a presença de todos. Muito agradecida, parabéns pelas maravilhosas falas, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Amanhã eu estarei participando como ouvinte, nos outros dias. Obrigada, Carolina. Obrigada, Rita, foi um prazer. Obrigada. Igualmente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.